Fala galera, eu sou Lucas Paulino, professor de Geografia aqui do curso Exatas. Estamos aqui para te passar as dicas mais quentes para o vestibular da UNB de 2017. Nosso assunto de hoje são as noções básicas de climatologia para a sua prova. O que é que você tem que saber? Quando eu falo em clima, eu estou falando de condições permanentes da atmosfera, em algo que é mais contínuo. Por exemplo, eu tenho um clima tropical típico. Ele é definido por duas estações bem definidas. É algo que acontece, que existe um padrão. E o clima é diferente do tempo. Qual a diferença de clima e tempo? Clima é o que está rolando e tempo é o que a gente está perdendo? Não. Quando eu falo em tempo eu estou falando em uma variação da atmosfera que ela acontece de forma a gente pode colocar o tempo como algo que muda sempre, com uma mudança constante. Por exemplo, o tempo hoje está ensolarado. Isso quer dizer que existe um processo de insolação muito elevado nesse dia específico. Isso não quer dizer que o clima é sempre ensolarado. O clima provavelmente é muito quente. Tranquilo a diferença de clima e tempo? Clima é constante, tempo é algo momentâneo. Galera, quando eu falo do clima, o clima ele é dividido em elementos e é dividido em fatores. Quando eu falo dos elementos, eu estou falando em uma característica que faz parte do clima, como por exemplo, todo clima ele tem temperatura e também tem o quê? Umidade. Mas o fator ele vai influenciar em como o elemento vai se demonstrar. Por exemplo, se eu tenho um ambiente em que eu tenho muitas barreiras de relevo, provavelmente eu vou ter o quê? Um clima que é mais frio, porque quanto maior o relevo, menor a pressão atmosférica, e menor a pressão atmosférica, menor a temperatura, menor a quantidade de ar. Outro fator que nós temos como exemplo, a chamada maritimidade. A maritimidade vai fazer o quê? Vai aumentar a umidade em um determinado ambiente. Outra questão, a continentalidade. A continentalidade vai ser fundamental para a diminuição da umidade em um determinado ambiente. Outros fatores, como a gente tem, por exemplo, são as correntes marítimas, que são o quê? São porções de água dentro de um oceano que tem cor, densidade, velocidade, temperatura totalmente distintas. Então, leve isso para a sua prova. Essa foi a nossa dica de climatologia. Nos vemos nas próximas oportunidades. Faça uma boa prova.